Mas vocês chegaram a ver uma propaganda da Dove, né, onde tem um rapaz que fica desenhando as pessoas e ela vai falando dela mesma. O meu nariz é assim, meu cabelo é assim. E depois chega uma outra pessoa que a conheceu e ela começa a falar dessa pessoa. Eu a vejo dessa maneira. Sempre a visão do outro é melhor. Mas é porque quando ela falou, eu fiquei pensando, será que... Porque foi unânime, todas as mulheres se veem pior do que elas são. Será que isso é uma rejeição? Todo mundo. Todas são. Tem essa questão da rejeição. Talvez a imprensa, né? A mídia que faz isso. Eu fiquei pensando, quando ela foi falando, né? Se todos nós... Todos nós temos um grau ou um nível de rejeição. Uns mais, outros menos. Todos nós temos. Essa é a grande estratégia de Satanás. É o quê? Fazer com... A rejeição, ela provoca três coisas, assim, que eu vejo... Tem muitas situações, mas três, assim, específicas. Uma, ela faz deformar a imagem que eu tenho a meu respeito das pessoas e de Deus. A rejeição, ela vem justamente com esse foco. É uma semente que ela é plantada, muitas vezes lá na fecundação, ou no período de gestação, ou no parto muito traumático, ou muitas vezes uma separação brusca de pais, enfim, são várias situações. E essas são as três coisas básicas que a rejeição provoca. Ou seja, eu perco a visão original de Deus a meu respeito, a minha imagem fica completamente distorcida, a respeito das pessoas e a respeito de Deus. Eu vou achar que Deus também não me ama, que Deus nunca me planejou. Na realidade, eu não sou aceito, ou seja, eu não fui escolhido por Deus, eu sou tolerado por Deus, sou tolerado pelas pessoas. Essas são algumas das características e marcas aí diversos níveis, né? O nível mais baixo ou o nível mais alto. Muito bom a gente ouvir essas histórias e realmente ver que a rejeição tem cura e tem condição para você reverter isso tudo. Achei interessante o que a Carol colocou e realmente a gente precisa entender que às vezes a gente precisa olhar para dentro de nós como Deus nos fez, você bem disse isso, pastor. Acontece que muitas vezes a gente perde o foco da coisa, né? A gente acha que o sucesso ou que a representatividade daquilo que a gente vai fazer é o que vai trazer o consenso geral das pessoas. Elas vão ficar felizes com a gente. Às vezes a gente deixa de ir em alguns lugares porque você... Até de ir num clube, não tenho corpo para isso. Espera um pouquinho. Aí é completamente diferente. Qual que é o padrão de tudo isso, né? A ditadura da beleza não pode ditar quem nós somos. Enfim, tem uma pergunta que vem em cima do que o senhor falou há um tempo atrás, que talvez o pastor Guerra iria fazer uma ministração lá em Petrópolis. A Letícia mandou uma pergunta pra gente, falou assim, procede mesmo a informação? Procede, como é que a gente faz para estar junto? Procede, vamos estar lá. Pena que eu não tenho, eu vou olhar aqui enquanto... Vou ver se eu consigo o telefone aqui. Mas nós vamos estar lá no período do dia 15 de novembro agora, são 14, 15 e 16. E vai ser feito na realidade não é um sítio, é uma pousada bem na entrada de Petrópolis. Ela pode ter mais informações do telefone? Pode mandar um e-mail também para o nosso e-mail, né, Clínica da Alma, solicitando, por favor, os contatos da igreja que está organizando esse evento lá e nós vamos estar lá. Então você de Petrópolis aí, região, você quer acompanhar o Clínica da Alma, os telefones e os contatos do Clínica da Alma estão passando aqui e a gente sabe que tem outros seminários para acontecer. Você podia dar uma pincelada já, pastor? Claro, nós vamos ter um agora, mas esse não dá para você participar, mas se você quiser orar por nós aceitamos, né? Muito. Nós vamos ter agora no dia 22 ao dia 25 a 27 agora desse mês, lá no CTMDT, com os alunos do CTMDT. Então vão ser os alunos do primeiro e do segundo ano e vamos precisar de muita oração e graça do Senhor. E vamos estar então em Petrópolis, aí nessa data do dia 14, 15 e 16, e depois aqui em Belo Horizonte, ou seja, num sítio da igreja aqui em Betim, no dia 22 ao dia 24 de novembro, nós vamos ter esse seminário que está aberto, não só para os membros da Igreja da Lagoinha, mas estão abertos para qualquer pessoa, membros de outras igrejas que queiram participar, está aberto. Então, 22 e 24, você pode fazer aí contato através do nosso e-mail, né? E aí está aparecendo na tela a data, o local do sítio, né? E as ministrações que nós vamos ter. E aproveitar, já que eu estou aqui já divulgando, nós vamos ter também a nossa escola de restauração intensiva, que começa agora no dia 4 de novembro. Então vão ser de 4 a 27 de novembro, são aulas 3 vezes por semana, na segunda, terça, quarta, em 2 horários que você pode optar.
ou das 14 às 16 horas, lá na Central das Redes, ou das 19h30 às 21h30. Nós vamos abordar esses temas que estão aparecendo aí, limpeza espiritual, vergonha. Na realidade, é um banquete que Deus está preparando aí para que nós todos possamos ser tratados, restaurados e cada dia mais sermos semelhantes a Jesus. Olha, gente, não para de chegar perguntas aqui para vocês. Enquanto que tem tempo, vamos lá. E tem uma outra que é da Priscila, ela fala que ela tá, no início do ano ela começou com muita ansiedade, muita palpitação, e ela se agarrou a Deus. Isso é algo espiritual. Só que isso não melhorou. Ela continua tendo isso. Então ela quer saber qual é o aconselhamento que vocês dão para ela, que continua ainda. Ela orou, buscou, mas continua. Continua. Então ela tem que passar pelo tratamento lá na clínica. Ela tem que buscar e já está trazendo aqueles sintomas que nós colocamos aqui. Na questão de ansiedade, ela já está começando a ter os sintomas. Então ela vai ter que tratar. Ou ela procura um psicólogo, né, para fazer um tratamento, ou ela vai na clínica e a gente acompanha para trabalhar essa área dela. E não sei, né, se ela já procurou também um médico, né? Psiquiatra. Ou até um médico mesmo, para olhar, um cardiologista, várias coisas, né? Isso aí, precisa olhar. Isso é importante, porque é a complementação, né, do trabalho que a gente faz. E aí, no caso, aí o médico que vai decidir se precisa ter um acompanhamento medicamentoso. Isso ou que não, é muito legal na Clínica da Alma a gente falar, porque vocês é um trabalho conjunto, né, pastor? Né, o senhor tem falado aqui todos os dias, né? Eu acho que fala isso novamente, né? A função do senhor, a função do médico, né? Não. É importante salientar que, na realidade, nós trabalhamos dentro de uma dimensão, ou seja, psicoteológica, que a gente pode dizer assim, onde nós trabalhamos esse aspecto do aconselhamento e de ministrações. Não é só o aconselhamento, não. Nós ministramos o processo, ou seja, de cura e de libertação. Não é que nós vamos curar, mas é o Espírito Santo através da equipe da igreja que se manifesta, que faz esse processo. Mas muitas vezes tem casos que a pessoa chega lá e a gente faz o primeiro contato, que a pessoa já chega num quadro extremamente, assim, descompensado, muitas vezes emocionalmente. E aí nós não podemos ministrar, porque nós precisamos que a pessoa esteja equilibrada emocionalmente, porque quando a gente vai ministrar, vai mexer muitas vezes em áreas extremamente sensíveis, nevrálgicas na vida da pessoa, que muitas vezes são a fonte do atual quadro que ela está vivendo hoje. Então, muitas vezes nós precisamos que ela seja acompanhada por um médico por um tempo, onde ela esteja mais equilibrada emocionalmente, para aí então nós podemos começar a trabalhar nisso. Nós não vamos receitar medicamentos, né? Tanto ali nós temos pastores e temos irmãos voluntários que nos ajudam, temos psicólogos, psicopedagogos, mas nenhum deles está assim autorizado, nem eles mesmos sabem disso, eticamente não pode fazer isso. Então, por isso nós trabalhamos em parceria com alguns psiquiatras que conhecem o nosso trabalho e também eles conhecem a área espiritual. Então, isso faz uma fusão muito tremenda, espírito, né? Que traz esse equilíbrio. Exatamente. Tem uma telespectadora chamada Elaine, também mandou uma pergunta aqui. Ela quer saber o seguinte: a rejeição, ela tem alguma relação com o comportamento que a pessoa adota de mentir? A pessoa que mente muito, tem alguma relação ou não? Tem relação. Até eu queria que se a Lília pudesse falar um pouquinho na dimensão da infância, como que isso acontece, e a gente pode falar. Você deve, Lília. A criança, né, quando ela se sente rejeitada, além, igual nós já colocamos aqui, de buscar, né, muito carinho, de abraçar, o primeiro que dá para ela um pouquinho de atenção, ela já se apega, ela já fica ali. Mas a questão da mentira, o que é? Ela quer agradar. Ela quer agradar o outro, é o esforço de agradar o outro. E a criança, ela ainda também tem a questão do mundo da fantasia, né, do imaginário, ainda é muito forte. Isso até por volta dos 7 anos é muito forte. Quando chega nos 7 anos, é que a criança já começa a ter uma noção maior do real, porque quando a criança é menor, ela explica o real pelo imaginário. Né? Se for pensar a questão, por exemplo, da chuva, por que está chovendo? A criança vai imaginar alguma coisa por que está chovendo. Não na dimensão real, mas na da fantasia dela.
E depois dos 7 anos, a criança já tem capacidade de entender o real. E aí já é mais fácil falar sobre a questão da mentira. Claro que desde pequena a gente tem que já ir instruindo a falar sempre a verdade. Mas o que acontece? A criança que mente, muitas vezes, ela acredita naquilo que ela está falando. Ela acredita. Aquilo é só uma fantasia, mas para ela é verdade. Como, por exemplo, nós adultos também, muitas vezes a gente não se dá conta que nós ensinamos muitas vezes as crianças também a mentir. Sim. Né? Nós ensinamos, por exemplo, o telefone tocou, olha, se for para a mamãe, você vai falar que eu não estou. Daí a criança fala, mamãe mandou dizer que ela não está. É verdade, é verdade. Então, nós ensinamos muitas vezes isso para a criança, mas quando chega nessa idade dos 7 anos, geralmente, igual, por exemplo, a criança que às vezes cresceu acreditando no Coelhinho da Páscoa, no Papai Noel, quando chega nos 7 anos, que é essa idade, né, do real, aí ela já começa a questionar o adulto. Papai Noel existe de verdade? Por que é nessa fase que a criança começa a questionar? Porque é nessa idade que ela começa a ter dimensão do real. Então, nessa fase é mais fácil da gente já começar a confrontar a criança. Mas não de forma a impedir daquela criança se expressar. Não, a gente tem Sim, que forma ter... amorosa, né? Sim, a gente tem que ter cautela nisso, mas a mentira nada mais é do que a tentativa de agradar. Ela se sente tão rejeitada, tão sem amor, sem valor, sem história. Isso, então para ela ter um pouco da atenção, né, a conseguir agradar o coração de quem ela deseja, ela usa desses mecanismos. E a mentira continuada entra no adulto. Isso, aí entrando a mentira, então, entrando na fase adulta, muitas vezes pode desenvolver duas coisas. Uma é desenvolver personagens. Né? E esses personagens é justamente aquela pessoa que na realidade não é. Não é? Então, assim, aparentar uma pessoa inteligente, enfim. Na realidade, tem pessoas que às vezes têm 5 personagens, vivem 5 personagens. Um personagem dentro de casa, um na igreja, um no trabalho, um junto na roda dos amigos. E assim, é uma mentira, porque ele está tentando o quê? Mostrar o que ele não é. Né? E às vezes a pessoa tem uma ferida tão grande na alma que ela acaba acreditando nas mentiras mesmo. Tem pessoas assim que mentem de uma forma mas tão veemente, mas tão impactante que ela acredita e as pessoas acreditam. Chega Isso é um até bom tema, inclusive. Megalomaníaco, né? Ele chega a esse ponto, né? Porque ele cria um mundo para ele. Paralelo. E ele vive naquele mundo. E ele vai criar esse personagem ali ele consegue, chega a um ponto que ele engana a si mesmo. Entendeu? Ele mesmo acredita na mentira dele. Eu conheci pessoas assim. Então, ali na clínica nós temos que fazer um trabalho de ir eliminando personagem por personagem. Meu Deus.